já estou fazendo download e já vou adicionar o vídeo aqui na semana, certo? Vamos lá. O que vai acontecer? Deixa eu só localizar aqui, criar, enviar vídeo. Internet eu tirei do cabo, tá um amor, mas tudo bem. Eu vou voltar lá pro cabo porque depois, né, eu não consigo fazer isso agora. Vamos lá. Mas acho que ela vai conseguir mandar o vídeo e fazer a aula ao mesmo tempo. Aula passada, então, a gente viu o CSS, né? As duas partes do CSS, a parte, né? Vou abrir aqui só para a gente dar uma recapitulada. Deixa eu só copiar aqui. Próximo. Ok. Pronto. Só para a gente não... Só para mim não esquecer, tá? Porque senão acabo esquecendo disso e aí dá ruim depois. Adicionar URL. Pronto. Ainda está processando, no YouTube demora uns minutos para processar isso aí, mas, enfim, depois vocês conseguem visualizar. Então, a gente viu essa parte de CSS, a gente viu como que a gente usa, né, ou aplica o CSS para poder, né, então, colocar algum estilo na nossa página, certo? A gente viu como que a gente faz isso por tags e tudo mais. Espero que vocês tenham praticado isso, porque não dá... Ficar muito tempo na web é ruim. Então, passo o conteúdo para vocês estarem, então, tendo uma fundamentação e depois espero que vocês façam a prática disso, conforme eu já venho pedindo algumas atividades. Não estou colocando atividade em si aqui para envio, mas as atividades que eu peço a vocês, eu gostaria que vocês fizessem. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o nosso projeto. E aqui, então, a gente começa a falar do HTML5. Olha só, o que acontece? O HTML5, ele começou a ter algumas vantagens. A gente tem tags, né? Nós temos tags no HTML, e o HTML5 ele veio compor o seu quadro de tags. E aí, então, temos algumas novas funcionalidades. Tipos de dados, certo? Agora a gente pode ter tipo telefone, tipo de busca, URL, e-mail, date time, né, que é data e hora, mês, semana, data na hora, né, que é o time, número, range, né, que são intervalos, cor, enfim, uma série de outros atributos. Então, foi incluído áudio e vídeo, então agora no próprio navegador a gente consegue reproduzir áudio e vídeo, né, direto nele. A questão das imagens, da formatação de imagens, também foi uma coisa que surgiu, então eu posso formatar as minhas imagens. Agora com a tag figure, né, e figure caption, são tags que vão ter ou me permitir uma personalização da minha imagem. E aqui tem alguns outros, né, alguns outros detalhes, algumas personalizações. Posição, borda, box shadow é para fazer sombreamento. Então, tudo isso aqui são aspectos, né, que vocês vão estruturar para colocar na imagem. Como tarefa, eu gostaria que vocês fizessem isso, eu queria que vocês replicassem todos esses códigos, né? Eu vou pedir para vocês estarem enviando um arquivo, vocês vão mandar um arquivo, vou até criar, vou criar atividade para vocês enviarem.
Vou criar, então, pedir para vocês mandarem um arquivo HTML com isso aqui, tendo o vídeo, tendo o áudio, formatação de imagem. Podem simplesmente copiar o que está aqui, mas vocês verem, ele não copia, então vocês vão ter que digitar. Por isso que eu estou permitindo vocês copiarem. Mas, para que vocês forem copiar igual, aqui vocês não vão ter essa imagem, vocês vão ter que procurar a imagem, então vocês vão ter que usar já os princípios que a gente tem visto anteriormente. E a questão do estilo, querendo ou não, vocês vão ter que fazer na mão. Vocês podem olhar, às vezes vocês podem variar algum valor aqui para ver como que fica e ajustar. Não obrigatoriamente tem que ser igual, certo? Não precisa ser igual. Eu não quero igual. Se você fazer igual, não tem problema, certo? Mas se você fizer diferente, ótimo. Você está testando, né? Ah, vou colocar aqui uma cor um pouco mais clara, um pouco mais escura, vou trabalhar na opacidade, deixar ele mais opaco, enfim. São situações que você vai testando. E aí a gente tem também ainda no HTML5 a questão do menu, né? Na verdade, aqui só criamos uma lista. Isso aqui é uma lista que não faz referência ao menu, mas dá a entender o menu. A gente tem uma lista e essa lista vai então linkar. Depois, claro, não tem hiperlinks aqui. Só que com o HTML5, a gente começa a ter então nossos navs, que são a estrutura própria para você colocar, a estrutura de navegação, são os menus. Então a gente inclui dentro do nav os menus. E aí então agora dentro de uma estrutura nav, nós fazemos uma lista ordenada, mas respeitando a hierarquia, certo? Colocando os nossos itens dentro de uma nav, dentro de um nav, né? De uma tag nav. E aí, então, temos uma estruturação de acordo com o HTML5. Reparem que aqui já foi colocado os links referentes. Não necessariamente precisam ser esses, mas a segunda atividade que eu vou pedir, e essa eu vou pedir para vocês também fazerem, é replicar isso aqui, fazer um menu para mim. Nesse mesmo documento que tem aqui. Mas eu vou especificar isso com mais detalhes lá no atividade. Fiquem tranquilos. E aí a gente cria, né, o menu e tal, tem o passo 2 aqui para fazer com o nav, depois certinho. Okay? Inserindo o CSS no site. Algumas formatações, né, aí fica a critério de vocês, colocar ou ir além delas, certo? E depois colocar os itens na horizontal. Então, vocês usam a função display, né? Para poder colocar elas na horizontal. Porque uma lista, ela é uma lista, né, um embaixo do outro. Você usa essa propriedade, display inline block, que ele vai, então, pegar todos os elementos que estão embaixo do outro e vai colocando um na frente do outro. E aí, o sexto passo é fazer o menu flutuar. Você vai bloquear ele, né? Você trava. E aí é como se ele ficasse sobreposto. É a mesma coisa que é como se fosse esse, tá vendo esse tópico aqui, ó? Ele tá, né, flutuando, como dizer o quê? Ele tá fixo ali por cima e o conteúdo tá todo passando por baixo dele, né? Enfim, vocês vão testar isso aí para mim, vocês vão replicar isso como uma atividade e depois vocês vão aplicar alguns outros estilos. Reparem que vocês vão ter um documento de CSS para esse exercício. Então, vocês vão ter um documento, né, HTML e um documento CSS. Vocês podem ir além na personalização. E aí eu quero ver, né, como que vocês vão fazer, até onde que vocês, né, querem chegar com isso. Assim, não é querem chegar, até onde vocês vão. Quero ver a criatividade de vocês. Ah, mas eu não sei todos os parâmetros de CSS. O básico tem naqueles dois materiais. E se vocês tiverem dificuldade, vocês podem, né, me perguntar. Manda um zap para mim. Pessoal, como que eu faço tal coisa? Eu vou falar, usa a propriedade tal. Que é difícil. Às vezes é mais fácil você até procurar no próprio Google, né? Você encontra, porque às vezes nem eu sei, igual eu falei na última aula, todos os parâmetros, que são muitos e muitos e muitos. Certo? E aí a gente tem, então, a grande questão e o que a gente vai usar muito, que é a tag div.
por quê? A div, ela serve para alterar o estilo em partes específicas de uma página e posicionar o objeto. Então, com HTML5, principalmente usando Bootstrap, que a gente utiliza classes de estilo já feitas pelo framework, o que vai acontecer? Eu simplesmente vou usar divs para estruturar o meu elemento na página e vou aplicar um estilo de algum determinado elemento. Ok? Então, é como se fosse um container que a gente vai, então, usar, né, ou armazenar, ou incluir vários elementos. Então, para criar uma div, né, no cabeçalho, outra div para os menus, outra div para o rodapé, outra div, né, para cada parte do site. Então, simplesmente, div, fecho aqui e depois eu fecho a div, né? Tem a barra, eu tenho que abrir ela, por exemplo, assim, div. Eu abro ela e fecho ela. Mas aqui no fechamento dela, perdão, aqui na abertura dela, se ela tem algum estilo, eu venho e aplico ele. Ou através de um ID igual o nome do meu ID, nome, né, do ID, ou através de uma classe, e aí o nome da minha classe. Certo? Basicamente isso. E aí, o que a gente faz aqui? Deixa eu rodar, que eu acabei colocando para cá, não joguei para outra página. Beleza. Vamos lá. Aqui só a continuação da personalização, inserindo imagem e tudo mais. Só que aí depois a gente muda isso. Eu estou pensando em fazer diferente a parte prática, que a gente vai criar um site, todo mundo o mesmo site. Todo mundo vai criar o mesmo site, e aí a gente vai conseguir, então, aprender a fazer da mesma forma, e depois vocês vão ter a fundamentação para criar o site de vocês. Na verdade, a gente pode criar o mesmo, né? Criar um site que vai ser útil para vocês depois, e aí vocês vão fazer o seguinte para mim, depois vocês personalizam ele, né, o seu site, o site que você desenvolveu, junto comigo ou junto com a turma, ao seu, né, com as suas informações. A gente vai criar um currículo digital, né, um site portfólio, por exemplo. E aí a gente, depois vocês vão colocar, ou no momento que a gente estiver criando, a gente vai criar os componentes, a gente vai criar a estrutura e vocês podem ir personalizando com as informações de vocês. Certo? Aqui a mesma coisa, flutuando, né, o item na página com a função absoluta. Se vocês quiserem testar isso aqui também, pode. Depois, certo? Mas a atividade eu não vou exigir essa parte aqui. Eu só quero a que está lá em cima. Esse passo a passo do 1 ao 8 para o menu e esses 3 primeiros passos, esses 3 itens aqui, né? De áudio, vídeo e imagem. Vamos voltar lá, então. Eu tenho essa estrutura no meu HTML5, né? O HTML4 e o HTML5. Essa imagem não está legal. Por quê? Antes eu tinha o div ID header, que é o meu cabeçalho. Div ID menu. Div ID ou div class post, porque class eu posso repetir vários, né? Div ID footer. Agora não. O HTML5, ele me permite, então, criar tags desse estilo aqui, ó. A tag header, a tag nav, a tag article, a tag session, né, que não tem aqui, mas esses caras estão dentro de uma session, e a tag footer. Aqui nessa imagem a gente vê a session. Então eu tenho a tag header, dentro do header eu tenho o nav, dentro do section eu tenho header, article e footer. Mas reparem que o article, né, é tudo isso aqui. Então dentro de uma seção eu tenho vários artigos. Esses artigos, eles podem ter cabeçalho e rodapé. Isso aí é bem relativo à estrutura que vocês queiram montar. A gente pode montar usando essa mesma estrutura. Aqui eu tenho um menu lateral, às vezes utilizado ainda, então vai depender muito da situação
ou do item que vocês querem desenvolver, do site ou da proposta que vocês estão desenvolvendo. E aqui embaixo eu tenho uma tag para footer. Então são situações que a gente evoluiu, porque antes a gente tinha que trabalhar com classe e com ID, né, para poder montar isso. Agora não, são próprios tags. Então, se tornaram tags do próprio HTML. Isso nos facilita em muitas partes. Olha só, vamos falar então um pouco da semântica. Session, cria uma sessão na página. Então, eu tenho uma sessão que começa aqui e vai até o final dela. Dentro dessa sessão vai ter vários artigos. É como se fosse uma... Pensa numa lista de notícias. Aí eu vou filtrar notícias de futebol. Então, a minha sessão é sobre futebol. Então, vários artigos falando ou várias notícias sobre futebol vão compor cada artigo dessa sessão. Então, olha só, destinado normalmente ao conteúdo central da página. Então, eu tenho a section, vai ser... O conteúdo vai estar tudo dentro dela. OneSide, que é o meu menu lateral, ele vai ser usado para o menu ou para qualquer conteúdo. Se você quer apresentar qualquer informação aqui, a grande questão vai colocar aqui. Você pode colocar um anúncio, você pode colocar, enfim, N situações. Isso vai depender do que vocês realmente precisam. É um site de busca? Então você pode colocar um filtro aqui do lado ou do lado de cá, né? Aqui só está listrado, mas a posição é diferente. Se vocês olharem aqui, onde está o nav, né? Só que o nav foi para dentro do header. Eu tenho o footer, que vai, então, estruturar o rodapé da minha página. E aí, então, agora eu tenho um rodapé bacana, diferente. Diferente não, eu vou ter um rodapé com uma seção separada. Então, eu posso personalizar todos os elementos de forma individual. Então, eu consigo aplicar um estilo específico para cada componente, sem se preocupar que vai dar algum problema, certo? Eu posso personalizar o parágrafo de cada elemento aqui, funcionar de uma forma diferente, mas o parágrafo em si vai ser, dentro de cada seção, ou dentro de cada hierarquia de tags, ele vai se comportar da forma que você estilizou. Então, tem essa possibilidade. E aí, então, aqui a gente tem, né, o estilo das áreas criadas, que é o section. Só um exemplo para vocês verem como fica. E aqui, então, eu tenho mais umas personalizações, só para vocês verem como que... como desse um destaque, né? Só para vocês verem o dimensionamento disso aqui. Só que não é aqui que eu quero que vocês façam. Por quê? Tem como fala? Tem um tutorial na próxima... Um tutorial não. Tem um passo a passo no próprio... Que é, na verdade, um tutorial na aula 8 que eu quero que vocês façam, para vocês testarem essa parte, tá bom? Aqui você tem alguns links, né? Simula a visão de daltônicos, que é talvez você tem que rever, ou você tem que pensar se realmente o seu site está comportando ou está com questões de acessibilidade, avaliação dele. Eu quero usar uma fonte diferente, Google Fontes, né, então, para estruturar a fonte do seu site. E aí, aqui vocês têm uma personalização ainda para alcançar ou construir isso aqui. Mas vamos lá, vamos para a aula 8. Aula 8, que é importante, né? Eu estou correndo porque eu quero passar o conteúdo e deixar a prática para vocês estarem fazendo. Olha só, o conteúdo 8, a gente fala de Bootstrap, né? E o Bootstrap é o quê? É um framework para a construção de layouts adaptativos, né? Ou layouts responsivos por meio de classes já prontas. Então, eu não preciso me preocupar, tem o link, vou clicar nele, não vou me preocupar em criar a roda, eu simplesmente vou usá-la, certo? Então, esse é o Bootstrap, bem legal, está na versão 4.5. Já tem a versão 5 sendo utilizada, certo? Na verdade, ainda está em beta testes, né? Mas o que está realmente em produção, ou a versão em produção, é a 4.5.3. Ok? E aí, olha só, para a gente fazer o download do Bootstrap, é bem simples. A gente vem aqui em Download, e aí vai carregar esses carinhas aqui, ó. Compilador, né? Vai carregar essa página.
E aqui tem várias formas de fazer. Eu posso simplesmente baixar, vou clicar em download, ele vai baixar um zip para mim. Provavelmente não vai aparecer aqui, porque... Ah, não. Ele baixa um zip, mas o meu navegador está doidão e está abrindo o zip automaticamente. Eu vou abrir, então dentro da minha pasta Bootstrap tem um CSS com vários arquivos e um JavaScript com vários arquivos. Alguns deles a gente utiliza. Outra forma da gente estar fazendo isso é através do uso direto. E aí, olha só, eu tenho aqui o seguinte, né, o JS Delivery, né, é uma situação que eu posso simplesmente copiar esses caras aqui, ó. Por quê? O jQuery que eu preciso já está aqui, o Proper que eu consigo já está aqui e o Bootstrap Ninja está aqui. Então eu copio esse cara, venho aqui no meu cabeçalho, certo? E simplesmente colo ele aqui. Pronto. Colei. Bootstrap já está funcionando? Não. Por quê? Porque está faltando o CSS do Bootstrap. Então, eu só venho aqui, copio essa linha. Não preciso copiar esse cara aqui, não. Só o de cima. E colo lá também no meu projeto. Então, colei essas 4 linhas aí. Agora, o meu Bootstrap já está funcionando. Olha só, o que é o Bootstrap? Eu vou voltar aqui no material. Um framework para construção de layouts adaptativos com classes já prontas. Então, aqui vai falar como vai fazer o download, aqui como você importa, caso você tenha baixado. Quando a gente for fazer o site, a gente vai então, né, aqui tem a descrição detalhada, a questão do jQuery, como você baixa o jQuery, e aqui eu vou explicar como funciona o Bootstrap. Mas quando a gente vai fazer o nosso site, eu vou mostrar como a gente baixa e importa os arquivos lá, tá? Vamos testar se está funcionando o Bootstrap? Porque olha só, o que é o Bootstrap? É um framework que traz através de classes já prontas. Como assim classes já prontas? E aí eu então venho aqui, ó, e simplesmente abro a documentação, componentes. Vamos escolher um componente aqui, legal. Vamos pegar um button. Olha só, já tem um button pronto aqui para mim. Vamos lá naqueles de cima. Ó, vou pegar ó, o Danger, Success, Danger e Ryan, e o Inf, os 4 aqui. Ó. Copiei esses 4 botões. Copiei, vou vir aqui no meu projeto, vou colar esse cara aqui mesmo. Vamos rodar ele. Compilou. Aí. Já está aqui. Então, a partir de agora, o meu Bootstrap já está funcionando. Se não estivesse funcionando, vou remover aqui os 4 linhas que a gente colocou. Vou executar. Olha o que vai acontecer. Tá vendo? São botões HTML puro. Não tem nenhum estilo sobre eles. É só o esqueleto. Mas não. Usando, então, o Bootstrap, a gente, então, começa a usar as classes que eles foram desenvolvidas, ou da forma que eles foram desenvolvidos. Então, agora eu tenho um estilo específico, então, para cada botão. Eu posso personalizar ainda, mas não é a ideia se a gente está usando o framework. Como que funciona o Bootstrap? Ele é bem simples. Nunca esqueçam desse número aqui, ó, 12. A conta que vocês têm que fazer para o Bootstrap é 12. Como assim 12? É 12. São 12 colunas. Então, sempre serão 12 colunas. E aí, essas 12 colunas, elas vão, então, compor o seu grid. Então, ou eu tenho uma coluna com tamanho 12, ou eu tenho 2 colunas com tamanho 6, ou eu tenho uma coluna com tamanho 4 e uma coluna com tamanho 8, 3 colunas com tamanho 4, 12 colunas com tamanho 1. Não importa a dimensão de cada. Eu posso ter 1, 10, 3, 9, 5, 5, 2. A questão é, a soma é 10, é 12. Uma vez que eu tenho a soma igual a 12,
uma vez que eu tenho a soma igual a 12, eu vou, então, estruturar meu conteúdo dentro dessas 12 colunas. Se por um motivo, razão, circunstância, vier a acrescentar uma que passasse a ser 13, ele não permite. Ah, mas ele vai dar erro? Não. Ele simplesmente vai pegar o que tiver aqui e vai jogar para a linha de baixo. Então, ao ver as 12 colunas, ele joga o elemento para baixo. E aí, a gente tem, então, essa estrutura, né, dinâmica. Por quê? Essas colunas, elas vão se adaptando ao tamanho do navegador. Por isso que a gente tem, então, um conteúdo responsivo, né? Por exemplo, o Mário, na última na aula de número 1, ele falava sobre o layout flex, né? Não sei se foi essa palavra que ele falou, mas, enfim, é isso aqui. É o grid. O grid ele vai se comportar de forma dinâmica, certo? E aí ele vai se personalizar de acordo com o tamanho de tela. Porém, a gente precisa saber formatar esse tamanho de tela. Por quê? Olha só, o Bootstrap é o seguinte: eu tenho o XS, o SM, o MD, o LG e o XL. Cada um é responsável por um tamanho específico de tela, né? Por exemplo, para dispositivos menores que isso aqui, que é um celular em pé, XS. Para o celular deitado, então, de 576, né? Abaixo de 576, aqui. Maior ou igual a 576 e menor ou igual a, ou menor, né? E 578. Vai estar aqui. 768, inclusive, até 991. De 992 até o final. Então, reparem que são situações que nós vamos, né, ao longo do caminho, organizando e vendo o tamanho das classes que eu tenho que trabalhar. Então, quando eu trabalho com grid, o meu grid ele tem características. Ele pode ser XS, ele pode ser SM, ele pode ser MD, ele pode ser LG ou XL. E aí você personaliza o seu grid de acordo com o que você tem aqui, tá bom? Por exemplo, vou fazer isso na prática. Aqui para baixo são demonstrativos, né, de como você coloca esse grid para funcionar. O que eu quero que vocês testem ou tentem fazer é isso aqui depois. Vocês vão fazer essa estrutura, é um desafio para vocês montarem esse layout assim. E aí, quando vocês verem, né, na verdade, é o que está descrito aqui, né? Mas quando vocês verem, aqui tem, na verdade, aqui embaixo, aqui tem o código-fonte. Tentem fazer sem usar o código-fonte que está listado ali, usando as divs e o CSS para vocês tornar isso aqui dinâmico e responsivo. Utilizem a importação do Bootstrap igual eu fiz, dessa maneira, né, usando o copiando o link, que é a forma mais prática. Depois a gente vai fazer da forma de download. Vou mostrar como a gente usa aquele arquivo que a gente baixou. E aqui vai ter, então, o detalhamento de como ficaria, a questão de você colocar as classes, as cores, enfim. São detalhes que vocês vão, então, personalizar de acordo com os códigos. Então, tem a imagem e tem o código-fonte de como que ficaria, que aí vai ser essa estrutura. Esse código, né, o layout flex, que vai permitir gerenciamento rápido do layout, alinhando, dimensionando as colunas de grade, navegação, componentes e muitos outros, né, com conjuntos unitários flexbox responsivos. Então, é basicamente isso. Eu tenho uma linha e duas colunas, eu tenho duas linhas e duas colunas, eu tenho aqui, né, uma linha, perdão, duas linhas, só que aqui duas colunas. Aqui eu tenho uma coluna com 3 linhas. Aqui embaixo, uma linha, né, linha 3, perdão, com uma coluna. E aí vocês veem, então, a quantidade de itens. E esses caras, eles vão, então, dar dinamicidade. Aqui tem a mesma fórmula sendo feita, tem os códigos aqui para vocês estarem testando e replicando esse layout.
E aí vocês também vocês conseguem, né, desenvolver esse cara aqui. Ah, mas não precisa, pode deixar as linhas assim? Pode. Ou pode colocar cor diferente, o que vocês quiserem. A única questão, se quiserem dar um espaçamento, igual tem aqui nessa primeira imagem, usem o padding ou margem, dependendo da situação. Só lembrando que se você der margem num elemento de coluna, por exemplo, eu vou vir aqui, eu tenho 12 colunas, olha só. Se eu vir nesse cara aqui e dar uma margem para a direita, o que acontece? Eu estou aumentando o tamanho de 12. Então, perdi, porque esse cara vai passar para cá. Na verdade, esse vem para cá e esse cai, porque vai ter passado dos 12. Então, cuidado. Então, talvez valha a pena você criar o quadro, dentro do quadro, colocar um padding, e aí sim você fazer o elemento aqui dentro. Ok? Mas, enfim, quando a gente estiver fazendo na prática, a gente vai ver isso com mais detalhes. Vamos testar isso aqui. Eu vou vir aqui então, já que o nosso Bootstrap está funcionando, e quando eu venho, né, no Bootstrap, eu tenho a documentação dele, tudo certinho. Eu posso vir aqui em Layout, vai ter a mesma descrição aqui, ó. Ok? E aí, ele fala, né, para mim poder então estruturar usando essas classes aqui. Small, Medium, Largo ou Extra Largo. Então, eu vou vir aqui em Grid, Layout, Grid, e aqui tem, então, as formas. Para me montar um grid, eu uso o quê? COL-SM, COL-MD, COL-LG e COL-XL. E na frente, está vendo que tem um tracinho? Eu vou colocar a quantidade. Igual tem descrito aqui, ó, quantidade. 3, né? Na verdade, 4, né? 4, 4, 4, 4, 8, 6. Então, eu coloco o tamanho de 1 a 12. E aí a linha, sempre lembrando, tem que ter 12. Olha só, vamos então fazer o seguinte. Vou pegar aqui no nosso projeto, vou apagar esses botões, vou apagar esses inputs, vou apagar tudo, para falar a verdade, para deixar bem limpo aqui a nossa área de trabalho. Olha só, vou simplesmente criar uma div, né, uma div. E aqui nessa div vai ser uma class, e essa classe vai se chamar COL MD, por exemplo, 3. Olha só, background color, vou aplicar um estilo direto aqui, tá? Não é o recomendado, a gente já viu isso aí. Mas é só para poder facilitar para vocês entenderem. Background color. Olha só. Vou colocar uns BR aqui para pular a linha. E vou colocar 2 BRs aqui dentro, senão ele não mostra o conteúdo. Eu não estou setando a altura, tá certo? Só para demonstração mesmo. Olha só. Ok? Então, olha só. Criei lá o meu COL-MD. COL-MD. Vamos achar o Bootstrap. COL-MD. Então, eu estou falando que eu estou com uma resolução acima de 718. Então, COL-MD. Aqui eu coloquei 3, né? Então, eu vou simplesmente copiar isso aqui, ó. Colar, colar e colar. Então, 3 mais 3, 6. 6 mais 6, 12. Beleza. Então, aqui vai ser blue. Aqui vai ser green. Aqui vai ser yellow. Ok? Olha que legal.
Professor, você está usando colunas e ficou um embaixo do outro? Sim. Por quê? Porque simplesmente eu não coloquei a estrutura correta. Para mim poder, então, ter uma lista de colunas, ó, eu tenho que ter uma linha. Então, eu crio uma linha e coloco as colunas. Crio outra linha, coloco as colunas. Crio uma linha e coloco as colunas. Então, dentro da minha rol, eu vou colocar as minhas divs, que é as minhas divs class, as minhas colunas. Então, de tamanho 3. Então, a partir de agora, todas estão alinhadas, né? Se você atualizasse para variar. Pô, tô doidão, desculpa. Desculpa, fiz errado. É uma div class, div. Rapaz, deixa eu tirar esse trem atrapalhando. Div, e aqui então vai ser uma class role. Aí sim. Não existe a tag role, né? Eu tava doidão mesmo. Então, dentro da minha div class role, eu vou colocar as minhas divs column, as minhas colunas. Pronto. Agora sim. Então, repare o seguinte. Vou inspecionar a minha tela. Deixa eu jogar para cá. Repare uma coisa, ó. Tá aqui, né? Se eu diminuir, reparem aqui que vocês conseguem ver a quantidade de pixels que tem na minha tela. Ó. Olha como que ele foi diminuindo. Viram? Deixa eu só atualizar aqui, que era para ele pelo menos ter caído, né? Estranho. Deixa eu colocar de lado então para ver se eu consigo mostrar o que eu quero. É que vai dar certo. Eu só tenho que... Ali em cima mostra. Reparem aqui em cima no cantinho, ó. Ó. Tamanho da minha tela. Olha só. A partir do momento que eu diminuir, ó, cheguei em 68, ó, 768. Cadê? Vamos lá. Ó, 68, o próximo 67. Ei, ele já caiu. Então, como que eu quero... Porque olha só, ele jogou para dentro de baixo. Então, simplesmente colocar um é interessante. Como que eu quero que ele se comporte? Vamos fazer o seguinte. Vamos falar o seguinte, ó. Eu tenho uma tela grande. Então, quando eu tiver uma tela grande, vamos entender o grid. Quando eu tiver uma tela grande, eu uso o meu XL. Então, quando eu tiver uma tela grande, eu quero que o XL, ele tenha 3 colunas. Por quê? 3 colunas é XL, né? Eu coloquei LX nesse XL. Por quê? O XL é de tamanho 3. Porque olha só, o XL de tamanho 3, quando eu for colocar ele aqui para vocês verem, ó, executei. Reparem que aí eu não vou conseguir mostrar aqui não. Vou ter que voltar pro de baixo. Olha só, tá vendo? Eu tenho aqui, ó. Agora funcionou. Olha só, tá vendo? Acima de 1.400 pixels. Por quê? Acima de 1.200, ele é grande o suficiente. Então, eu consigo usar 4. Vou mostrar 4 conteúdos. A partir do momento que eu diminuir, ó, 1.200, 1.200, ele já mudou. Por quê? Já não está mais respeitando essa minha situação. Então, até acima de 1.200, eu quero 4
4 colunas. Então, cada linha vai ter 4 colunas. Abaixo de 1.200 e até 992, eu vou usar o LG. Então, o que eu faço? Eu quero, então, que ele tenha 3 colunas. Eu vou vir aqui, então, para mim ter 3 colunas. Cada coluna tem que ter tamanho 4, porque é matemática. 4, por quê? 4 mais 4 mais 4, 12. Então, cada linha vai ter 4. Esse cara vai para a linha de baixo. Não tem problema. Certo? Ele vai para a linha de baixo. Então, olha só. Vou vir aqui. Então, reparem que, né, vou aumentar para cima aqui. O que a gente fez? Acima de 1.200, 4 colunas. De 992 até 1.200, até 1.199, vão ter 3 colunas. Foi o que a gente especificou. Então, olha só. Acima de 1.200, 4 colunas na linha. Na hora que eu chegar em 1.200... Não atualizei, né? Vamos atualizar. Ó, 1.202. O que vai acontecer? Ó, temos 3 colunas. Tá vendo? Porque eu especifiquei para as minhas classes que desse valor aqui até... Aí a gente olha, ele vai abranger até 768. Né? Então, se eu vir com 768, perdão, 992, né? Posso vir então até 992, que ele vai manter dessa forma, 992, 4, 2, ó, manteve. O 91 ele já muda. Ah, não, então no 91 eu vou já colocar para ter 2. Então, se eu diminuir, eu uso então o meu COMD. Então, COMD, vem aqui, COMD 2. Né? Vou copiar esse cara e vou colar em todos, porque todos, né, tem que respeitar e atender a mesma demanda. Então, olha só. 3, ó, 4, 3, e aí eu vou atualizar a página, né? Então, 4, 3, chegou numa certa resolução. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Com o MD2. Por que ele não respeitou? Não entendi por que o MD está fazendo isso. Mas era para ele, então, ficar em 2. Desculpa, galera. 2 não, né? 6, porque vão ter 2 elementos, então tem que ser 6. Estava certo. Eu que comi mosca aqui, foi mal. Então, olha só. Eles vão ter tamanho 6. Então, ó, 4 elementos, 3 elementos, 2 elementos. E aí eu posso especificar que apenas abaixo de 576 vai ter um elemento. Então, eu posso ignorar algum desses. Eu não sou obrigado a colocar todos. Então, abaixo disso aqui, eu vou vir aqui, então, falar que o meu ou vai ser tamanho 1, tamanho 12, né? Ele vai ter apenas, então, uma coluna por linha, ou um elemento por linha. Então, beleza. Atualizo. 4, 3, 2. E aí, quando ele chega naquela resolução pequena, ó, tá vendo? Aqui eu já posso mudar, ó. Na verdade, ele não mudou. Por quê? Era para ele ter mudado, né? Será que ele não atualizou? É alguma zica aqui. Vamos colocar o SM para testar se... O negócio é ir testando. Vai testando, vai verificando e vai vendo até onde que é possível. Então, rodei, vamos ver se ele executa agora. Então, F5 aqui para atualizar essa parada. Ó, tá dinâmico. Ele não aceitou
o meu elemento menor, né? Pode ser talvez isso aqui que está influenciando. Olha lá, tá vendo? Agora tá certinho. Às vezes é algum bug. O bom, né, é você testar depois nos dispositivos mesmos, né? Existem alguns complementos de navegador que você testa para várias resoluções. Então, olha só, ele está se comportando da forma que eu quero, que eu especifiquei. Tá vendo? Então, o Bootstrap é isso. É você estar atento a essas dinâmicas, gastar um tempo pensando como que vai se comportar cada elemento e estruturando a sua resolução ideal para cada elemento. Então, você tem um site você vai ter um site dinâmico com um layout que vai se ajustar, né, independente da resolução do smartphone ou da resolução da tela ou do notebook. Enfim, vocês têm então esse layout fluindo de uma forma bem prática e bem dinâmica. Certo? Entenderam? Alguma dúvida? Joia. Vamos lá. Atividades, então. Fazer o que está aqui na aula 7, certo? Esses 3 primeiros áudio, vídeo e imagem, depois esses 8 passos, certo? E aula 8, né, que é isso HTML5. E no Bootstrap eu quero que vocês façam esse cara aqui, ó. Na verdade, esse cara aqui, né? E aí tem os códigos fonte aqui para baixo, se vocês tiverem dificuldade. Mas tentem fazer sem olhar o código fonte. Ou esse aqui. Para mim, tanto faz. Eu gostaria que vocês tentassem fazer esse, que é um pouco mais complexo. Certo? Mas aí vocês tentem fazer um dos dois. Pode ser? Como tarefa de casa. Qualquer dúvida, então, é só, né, entrar em contato. Quem quiser adicionar aí, meu número tá aí. Se quiser mandar alguma dúvida ou qualquer coisa, só chamar lá no Zap. Tá bom? Então, galera, a gente finaliza por hoje. Semana que vem a gente continua, então, no nosso curso, já desenvolvendo o nosso projeto, né? A gente começa a desenvolver o nosso projeto aqui nessas 2 próximas semanas. E aí vai ser mais mão na massa mesmo. Vai ser mais corrido, mas vai ser algo mais prático. Tá ok? Forte abraço, fiquem com Deus e até semana que vem.